Eu- Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Eu resolvi que eu queria fazer um desenho colorir um desenho em tema de outubro rosa. E daí. Porque eu não sei o que passa na minha cabeça. Que eu ia pintar o desenho todo de rosa. Então. Eu resolvi que eu ia pintar o desenho todo de rosa, então eu resolvi começar. Aí eu tava pensando em qual desenho pintar todo de rosa e escolhi esse. Aí eu peguei as cores de rosa pra poder pintar o desenho. E daí depois eu risquei numa folha pra mim saber qual eram as cores que eu tinha. Algumas nem pareciam rosa, parecia mais vermelho, mas tava escrito rosa. Então eu usei menos, porque a ideia era ficar bem rosa. E daí eu usei menos as cores que pareciam mais pra vermelho do que rosa. Tem cores que eles botam pra Tem coisas que eles botam no kit, tá escrito rosa e é vermelho. Às vezes parece mais um salmão, um roxo do que um rosa. Eu peguei uma cor ali que parecia mais um roxo do que um rosa. Mas acontece. Essa eu quase nem usei. Esse tom de meio que parecia um roxo eu não cheguei a usar muito. Aí eu pensando assim, pensei bem em onde colocar cada cor, porque eu não queria botar uma cor muito parecida, uma cor parecida do lado da outra, então eu tive que pensar bastante no que eu ia fazer. Aí eu acabei pintando o chapéu, algumas partes eu acabei pintando por cima, dá pra ver que eu pintei várias vezes por cima, porque eu tava em dúvida na cor que ia ficar boa, então eu acabei pintando por cima várias vezes. Eu acho desenhos com muitos livros, um desenho muito detalhado para pintar. Acaba que eu acho que acaba se tornando um desenho muito demorado para pintar. Mas eu tinha até outro desenho para pintar que eu poderia usar para pintar todo ele de rosa, porque eu não queria usar nenhum desenho que tivesse algum garoto para fazer. Então aí eu tinha duas opções para pintar, mas a outra eu quero usar para pintar de azul, todo de azul, então não era uma opção. Aí eu resolvi pegar esse desenho, que até porque eu ia ter que pintar em algum momento, que tem bastante livros para colorir. E eu acho que tá ficando bem bom assim, as cores e tal. Espero que fique bom e que vocês gostem. E que vocês curtam o vídeo. Compartilhe. E deixe um comentário de como vocês acham que vai ficar o desenho no final. Se vocês acham que vai ficar bonito o desenho no final. E não esqueçam de comentar no final se vocês acham que ficou bonito o desenho. Eu acho muito interessante esses negócios de conscientização sobre a saúde e tal. Acho uma coisa bem interessante. Eles fazem uma campanha bem interessante, bem diferente, bem divertida sobre isso. E sempre que eu vi as campanhas, parece ser umas campanhas bem legais de ver, assim, principalmente nas empresas e tal. Acho uma coisa bem interessante de se fazer. Porque é um assunto muito importante, muito que deve ser debatido e que todo mundo deve se preocupar em estar cuidando da própria saúde. Eu gosto muito de ler livros, então, apesar de que eu gosto muito de livros, acaba sendo um pouco contraditório que eu não goste de pintar desenho com livros, porque, como eu disse, desenhos com livros, eles têm muito detalhe, porque são vários livrinhos pequenininhos, um do lado do outro, daí livros pequenininhos têm muito detalhe. Mas eu gosto bastante de ler livro e eu comprei livro também. Eu tenho muitos livros em casa, então realmente é um tema que eu gosto bastante, apesar de que pra pintar eu acho um pouco repetitivo, um movimento muito repetitivo, porque daí tu tem que ficar abrindo e fechando as canetinhas pra poder pintar, pra poder colorir. Então eu acho que não é alguma coisa que eu gosto de colorir, mas eu gosto bastante de ler, de
principalmente mangá. Eu gosto de ler bastante mangá, bastante de livros. Então, é um tema que eu gosto bastante. Eu tenho uma lista de livros que eu quero comprar futuramente, não agora, mas mais pro futuro, que eu estou muito muito ansiosa para conhecer a história e tal, porque parece serem livros muito interessantes, uma história muito interessante que eu gostaria de estar lendo, tanto para conhecer os personagens que tem nas histórias, quanto só para ler mesmo, porque eu gosto bastante de ler, então seriam alguns livros que eu queria estar comprando para ter em casa para mim ler quando eu tiver vontade de ler alguma coisa. Porque eu gosto muito de ler o mesmo livro várias e várias vezes. Minha mãe disse que era para mim pegar na biblioteca, mas eu prefiro ter o livro, às vezes eu prefiro ter o livro em casa para quando me der vontade de ler, eu simplesmente ir lá e pegar o livro e ler. Porque tem aqueles que eu leio pela internet, esses sim eu gosto de não estar comprando um livro para ler. Eu prefiro. Tem histórias que eu prefiro ter elas físicas para ler, e tem histórias que eu acho que não tem necessidade de eu estar comprando para mim poder ler. Que eu posso simplesmente pegar na internet, nesses aplicativos gratuitos, e ler quando eu tiver vontade de ler a história. Porque não é toda história que eu quero ter e ler, e ler, e ler, e ler várias vezes. Algumas eu prefiro só ler uma vez mesmo e tá bom. Mas tem aquelas que eu gosto bastante, que nem as histórias da Turma da Mônica Jovem. Eu gosto de ler, sempre ter todas pra quando eu quiser ler, eu, eu pegar e sentar e ler. Mas não sei se eu vou conseguir algum dia chegar a ter todos os livros da Turma da Mônica Jovem. Mas mesmo assim eu quero ir comprando os que eu conseguir pra ter em casa pra ler. O mangá que eu gosto bastante é o da Invasão dos Robôs Zumbis, que esse eu li muitas vezes e toda vez que eu leio eu gostei bastante dos tons de rosa que eu encontrei. É umas cores bem bonitas, apesar de que algumas não parecer bem rosa, elas são cores bem bonitas e ficaram bem no desenho, deram uma cara diferente pro desenho. Então, esse é o meu desenho de Outubro Rosa, para conscientizar sobre a importância dessa campanha de outubro. Tô sem ideia do que muito o que falar, então é isso. Não tem muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado do desenho e é isso. O desenho colorido ficou assim. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Fui!